Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Duane, meu querido, mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui no nosso 42º podcast. Hoje temos uma convidada de honra aqui, uma nova membro do IPO. Vai ser um prazer conhecer melhor a Andréia. Bom estar aqui contigo de novo. Andréia, olha, a gente sempre começa pelo começo aqui, né? Aqui sentam nessas cadeiras pessoas que têm histórias maravilhosas de vida, de família, de conquistas, de carreira, mas tudo tem um começo, né? Então, conta pra gente um pouco como foi tua infância, onde você nasceu, como é que era a tua família, e a gente vai seguindo daí pra frente. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Ana e Gustavo. É um privilégio estar aqui com vocês. Estou muito feliz que tenha dado certo, né? A gente tentou agendar várias vezes, finalmente aconteceu. Bom, falando um pouco de mim, sou natural de São Paulo, né? Nasci aqui em São Paulo, de uma família classe média. Tenho uma irmã, Simone, veterinária, meu pai e minha mãe, Manuel e Eunice. Família muito carinhosa, família de valores muito fortes que determinaram muito de quem eu sou. Comecei a minha carreira muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos para ajudar meus pais. Entrei na faculdade com 16 anos, comecei a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos na faculdade? 16 Pode anos. Isso? Precisei autorização do MEC para conseguir estudar, me formei em economia, sou maquinzista. Na sequência, fiz uma pós na SPM em marketing e hoje sou conselheira da SPM. E segui fazendo cursos de educação continuada na GV, fiz cursos de gestão, de marketing, de finanças, de liderança, de change management, de art design. Eu nunca parei de estudar. Então isso já fala bastante de quem eu sou. Eu acredito num conceito que eu falo que é o lifelong learning. Eu acho que a gente tem que estar sempre atualizado. O mundo move numa velocidade muito grande. E se você para de estudar, você meio que fica para trás. Então, esse é um traço que eu trago comigo. Ao longo da minha jornada, conheci o Júlio, enquanto eu estava na Unilever. A gente está quase 30 anos juntos. Meu grande parceiro, o amor da minha vida. Me pediu em casamento com uma semana que a gente tinha se conhecido e eu, louca, aceitei. E estamos juntos que até maravilha. Hoje. Tenho 2 filhas maravilhosas, Juliana, vai fazer 24 agora em novembro, jornalista, mora na Inglaterra, mora em Londres. E a Gabriela, que está estudando marketing em Los Angeles, mora então na Califórnia. E para mim, a minha família é a minha principal prioridade, sempre foi. Então, ao longo da minha trajetória, me perguntaram várias vezes se eu queria ser expatriada. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, quero ficar perto dos meus pais, quero ficar perto da minha família, dos meus amigos. E então, assim, isso fala muito de quem sou eu, né? Eu estava comentando aqui no bate-papo, antes da gente começar, no aquecimento. Eu sempre coloquei a barra muito alta para mim, né? Eu comecei a trabalhar para ajudar meus pais. Eu tive a síndrome do impostor, onde eu achava que eu não ia conseguir, mas em algum momento eu vi que eu queria crescer, que eu queria alcançar posições mais altas ao longo da minha carreira. Então, eu falei, bom, eu vou atrás do meu sonho. Então, entrei na área comercial financeira do Grupo Arcor, foi meu primeiro emprego. Eu não curtia muito o que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei de expandir meus conhecimentos. Comecei a cursar arte publicitária em paralelo com a faculdade. E entrei na UMAP BDO, na área de criação publicitária. Queria mais. Para se divertir. Para me divertir, mas eu não gostava de cliente dando pitaco do que eu tinha que fazer. Põe verde ao invés de vermelho. Aí eu fui para a área de planejamento estratégico da UMAP. E na UMAP, um dos meus clientes, que era da PepsiCo, me indicou a Unilever. Aí que começou toda a minha saga da Unilever. Saga da Unilever. Então, isso que ano, mais ou menos, André? 90. Tá. Fiquei na Unilever quase 30 anos. E foi muito engraçado, porque quando eu entrei na Unilever, eu via pessoas com 8, 9 anos. Falei, nossa, como é que alguém fica 8, 9 anos numa companhia? Eu fiquei 29, né, quase 3 décadas. E lá eu fiz meus melhores amigos,
conheci meu marido, tive minhas 2 filhas e tive um grande crescimento pessoal e profissional. Toquei várias operações locais, regionais. Meus últimos 4 anos foram jobs globais. Né? Vivia num avião, em hotel, ao redor do mundo. Eu tinha meu time em Londres, em Paris, em Rotterdam, e meus vice-presidentes ficavam ao redor do mundo nos 2 primeiros anos. Depois eu mudei para uma outra posição, que era um projeto de transformação organizacional e de eficiências operacionais, onde eu tive o privilégio de responder para o Paul Polman, que era o presidente e o CEO global na época. E essa posição me preparou para o job que eu tenho hoje. Sempre quis ser CEO de uma companhia, e na Unilever eu ia ainda demorar uns 3, 4 anos, com 50% de chance de dar certo. Eu falei, bom, não estou ficando mais jovem. Comecei a olhar o mercado e apareceu a oportunidade da Whirlpool. O Whirlpool é uma empresa centenária, empresa líder de eletrodomésticos globalmente e aqui no Brasil. Eu toco a 2ª maior operação do mundo, né? Uma empresa com marcas que dispensam apresentações, Brastemp, Consul e KitchenAid, está na casa da maioria da população aqui no Brasil. São marcas fortíssimas. Eu falei, por que não? É uma outra cultura, é uma outra empresa, uma outra indústria, e eu sempre acreditei que quando você sai da tua zona de conforto é quando de verdade você cresce, né? E o meu propósito como líder sempre foi transformação. Eu vi uma oportunidade de ter um impacto nessa indústria, de fazer uma mudança, trazer um pouco da bagagem que eu adquiri ao longo da minha experiência profissional em bens de consumo para bens duráveis. E eu estou nessa jornada há 3 anos e estou adorando a minha experiência. Obviamente difícil, porque teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas claramente eu sou uma pessoa muito diferente de que quando eu entrei na Whirlpool há 3 anos. Que bacana. Andréia, eu quero voltar naquela menina de 16 anos que começou a estudar na faculdade, já na cidade, e eu queria assim, que você dissesse um pouco o que estava na tua cabeça ali em relação ao teu futuro, né? O que você imaginava, o que você estava buscando? Então, eu já fiz a escolha de carreira olhando o que poderia me abrir mais portas. Então, eu estava em dúvida entre arquitetura ou economia. Na época, havia poucas arquitetas de sucesso. E economia eu achei que eu poderia ter uma abrangência maior em termos de oportunidades e portas para eu desenvolver minha carreira. E, de verdade, eu adorei o curso e abriu muitas portas. Porque o conhecimento que eu carrego de mercado, de estatística, de finanças, de gestão, me ajuda em tudo. Me ajudou nas minhas posições de General Manager, na minha posição de marketing, na minha posição global e agora dentro da Whirlpool como presidente da companhia. Então, assim, eu fiz a escolha correta. Eu sempre tentei me cercar de outros conhecimentos que me dessem essa lateralidade de pensamento e que pudesse me abrir. Eu parafrasei o Satya Nadella da Microsoft, eu acredito nesse confront your fixed mindset. Eu acho que eu não aceito não como resposta, não dá, sempre foi assim, não acredito. Eu acho que sempre tem uma outra maneira de você olhar e trazer uma solução. Então, é nesse pensamento que eu fui buscar conhecimento em outras áreas para poder me preparar e estar pronta para diferentes desafios ao longo da minha carreira. Mas ainda assim, você se preparar para uma carreira que te dava possibilidades, você usou uma frase dizendo, eu sempre quis ser CEO de uma companhia, né? Esse sempre começou quando? Assim, em que momento você falou, nossa, isso aqui mexe comigo, é isso que eu quero? Tinha algum modelo, assim, alguma pessoa que te inspirou? Na verdade, isso começou mais recentemente. Quando que foi? Teve data. Foi em 2010, quando eu fui fazer um treinamento de mulheres. Eu fui indicada para fazer um treinamento de líderes junto ao IWF, International Women Forum. Era um grupo seleto de 20 mulheres do mundo inteiro. E eu fazia parte desse grupo. Eu era a única latina nesse grupo. E tinha um componente no Canadá, um componente em Harvard e um componente em SEAD, em Fontainebleau, na França. Em Harvard, eu tive que escrever um negócio chamado Challenge Statement. E ali você falava, bom, o que você imagina que você quer ser em 10 anos daquele ponto? Nesse momento, qual era o seu cargo na Unilever? Eu era vice-presidente na Unilever. Então, global? Não, vice-presidente da operação do Brasil. Aqui, ok.
E aí eu fiquei em dúvida ainda se eu queria ser uma... Então comecei a escrever e isso meio que fatiava o fígado ali para você poder realmente falar, ou se olhar no espelho e falar a verdade do que você quer, por que você acha que você está pronta, por que você acha que não. E ali eu falei, bom, eu tenho dúvida se eu quero ser uma CMO ou uma CEO, mas que eu quero chegar no C-Level, isso eu tenho certeza. Porque eu sabia na minha responsabilidade como líder, enquanto vice-presidente aqui na Operação do Brasil, eu via a importância que tinha para outras mulheres. Eu tenho 2 filhas, eu falei, eu quero ser um agente de transformação. Eu quero poder mostrar que é possível, né? E eu sempre gostei de gestão de negócios, né? Adoro marketing, mas quando eu comecei a assumir papéis de general manager, aí eu via o todo e eu realmente gostava. Então eu defini, eu falei, CEO é o que eu quero buscar. E comecei a me preparar. E aí eu comecei a pensar, bom, o que vai me diferenciar dos CEOs que tem hoje na companhia? Então eu dediquei 2 anos para fazer um upskill de tecnologia e digital, para que esse fosse o meu ponto de diferenciação numa disputa entre um homem e uma mulher ou um CEO mais experiente do que eu. Porque eu estaria dando o meu primeiro passo no mercado como CEO. Essa dedicação de 2 anos, o que é exatamente isso? Cursos, alianças? Cursos, visitas ao Google, ao Facebook, estudar, ter curiosidade intelectual. Fiz vários treinamentos, só não fiz coding, mas eu tentei entender de maneira mais ampla. Quando se falava de digital marketing, de machine learning, de inteligência artificial, what it stands for. O que é? Como isso se aplica no negócio? Como é que eu posso ajudar numa transformação digital? O que é RPA? O que é Data-Driven Marketing? O que é Agility, trabalhar em squads? O que é um PO? O que é um Chapter Owner? Como é que essas coisas acontecem? Então, eu realmente dediquei bastante tempo para uma educação formal. Como eu sempre falei para vocês, eu gosto da educação formal e ela complementa a educação on the job. Então, no meu próprio plano de desenvolvimento, eu tenho 70% do meu aprendizado vindo do trabalho, 20% vindo de stakeholder management, de relação com outras pessoas, entender como é que a coisa acontece, e 10% vindo sempre de formal education. Então, eu tenho vários cursos, sempre estudei, sempre. Então, mas, o ano passado mesmo, eu fiz um curso de change management na Kellogg. Então, dediquei horas e horas. Então, quando minhas filhas falam, eu não acho que não vou conseguir fazer isso, eu falei, para, né? Toco uma empresa de 12 mil funcionários, consigo enfiar um curso, você não consegue. Não vem com essa história. Então, eu sempre quis me preparar mesmo para poder... Porque eu acho de verdade, por um problema, se você tem um conhecimento mais amplo, às vezes a solução está numa outra indústria, num outro exemplo, de uma outra categoria, e aquilo se aplica. Se você fica muito fechado naquilo que você está fazendo, acho que você fica mais limitado, fica mais narrow-minded. E dizem que o nosso propósito é uma soma de coisas que a gente gosta de fazer, com coisas que a gente tem habilidade para fazer, né? E com um propósito legal, assim, com uma causa que te inspira. E você falou sobre ser uma representante na alta liderança feminina, né? Você tem 2 filhas e acreditava que poderia ocupar esse espaço e ser essa referência, né? E como é que é isso para você? Assim, quando é que essa ficha te caiu? Porque, de fato, o ambiente no C-Level é um ambiente muito masculino ainda. Sim. Né? Se eu não estou enganado, acho que cerca de 10% das CEOs do mundo inteiro são mulheres. 6%. 6%? Você deve ter esse número certamente com mais acuracidade que eu. Mas, então, a gente tem esse desafio de baixar essa barreira, de mudar essa realidade. Quando é que essa questão te veio à mente? Assim, dizer, olha, aqui também, além de eu gostar, além de eu ter a habilidade para fazer, eu também posso ser um agente dessa causa. Então, eu comecei, na verdade, o que eu falei, meu propósito é a transformação. Né? Transformação é você conseguir tirar o melhor das pessoas e ter um impacto nas pessoas que estão ao teu redor. Isso passa desde família, filho, funcionário, mentees. Isso é o que me move, de verdade, né? De poder mostrar para as pessoas que elas conseguem. Né? Bring the best das pessoas ali. Porque as pessoas colocam um teto e falam, bom, eu só chego até aqui. Mas quem disse que você só chega até aqui? Vamos puxar para cima. Então, mesmo no meu trabalho com o meu time, sempre foi isso. Em 2008, eu fui apontada para ser a líder de diversidade e inclusão dentro da Unilever para a América Latina. E ali eu comecei a me envolver mais profundamente com esse tema, comecei a estudar. Foi quando eu fui para o IWF, que era um grupo só de liderança feminina, onde a gente estudou em profundidade todas as questões de networking, capacidade de influência, personal branding, propósito,
feedback 360, e aí 360 de verdade, incluindo família e filhos. Eu tive feedback 360 do meu marido, das minhas filhas, então ali. E a gente tinha um cohort group que dava counseling, que ajudava a gente nessa transformação. Ali eu percebi que realmente eu tinha uma responsabilidade, aí olhando o Brasil e a minha posição, e comecei a me envolver muito fortemente com isso. Eu fui uma das membros fundadoras do Movimento Mulher 360 aqui no Brasil, ainda pela Unilever, junto com o Walmart. Hoje é uma instituição que tem 91 empresas signatárias. Isso começou em 2015 formalmente, e eu participei ativamente da construção desse movimento. Eu estive semana passada num café com CEOs do Movimento 360 e estava a Margarete lá, que hoje é a líder do processo, e ela falou assim: "Putz, André, a gente tem uma história muito grande juntas aqui". Depois eu me juntei à Aliança do Empoderamento Feminino junto à ONU Mulheres, então a gente está falando dos 7 Empowerment Principles da ONU, e tem esse trabalho com a Aliança. Participei de vários eventos globais, principalmente na Europa, com a Catalyst. Então eu trabalho o tema, obviamente, de inclusão e diversidade mais fortemente dentro da Whirlpool. Eu criei um conselho onde eu pessoalmente eu presido esse grupo de inclusão e diversidade. A Whirlpool tem um conceito muito forte de que inclusão vem antes da diversidade. Primeiro você tem que criar esse ambiente inclusivo para que a diversidade de verdade aconteça. E, obviamente, dentro da Whirlpool não é só gênero, eu discuto também questões LGBT, QIA+, raça, gerações e PCDs. Mas é um tema que eu me envolvo profundamente há muito tempo, né? Então, em palestras, em mentorias, em sponsorship, eu realmente levo isso muito a sério, porque esse foi o trabalho do challenge statement que eu falei, do trabalho legado que eu queria deixar, do impacto que eu quero ter no mercado. Então é isso que eu venho fazendo há anos, e quando eu vejo muitas executivas hoje em postos muito altos, e eu tive um papel no desenvolvimento dessa carreira, isso me gratifica profundamente, porque não é só um discurso, é de verdade a coisa acontecendo. O que eu falei, desde estudantes, né? Eu estava com a Inaê no ano passado, nesse CEO por um dia, o impacto que eu tive na vida dessa menina foi muito forte, e eu tenho outras pessoas, outras jovens que me procuram para isso. Então, esse é o nível de envolvimento que eu tenho mesmo, de defesa, de buscar equidade, de trabalhar a interseccionalidade, então não só a questão de gênero, mas também de orientação sexual. Eu trabalho isso muito fortemente e puxo essa agenda dentro da organização. E isso casa com o tema de ESG também, que também eu sou muito envolvida com esse tema, e não só com o S no social e diversidade, mas também na parte de ambiente. Então, são duas agendas que eu realmente tenho grande envolvimento e quero ter um impacto positivo. Já te passo para perguntar, Gustavo. Tem 2 registros aqui importantes que eu queria só deixar aqui para lideranças femininas, né? Você falou do IWF, que é o International Women Forum, Isso, que é uma organização criada nos Estados Unidos já há mais de 30 anos, Exato. em 1974 ou 75. Deixar esse registro aqui para outras líderes que têm o interesse de procurar saber o que significa. E o MM360, que é um movimento de empoderamento de mulheres, com mais ou menos 100 organizações, 90 organizações. 91 signatárias. E aí as lideranças femininas que têm interesse em aprender ou participar desses movimentos fazem o que, Andréia? Então, na verdade, é só se inscrever, né? As empresas se inscrevem. A gente teve esse café da manhã com CEOs, não são só mulheres, a gente precisa de homens também, advocating a causa, né? Uhum. E tem uma série de palestras, eventos, reuniões, discussões, benchmarks, best practice. A gente troca muito. Então, exemplo de uma empresa serve como base para outra empresa, e essa troca é o que ajuda a evoluir a discussão hoje no Brasil, né? Bonito, hein, Doni? Aqui a gente teve também o prazer de entrevistar algumas mulheres líderes também. André, elas têm essa preocupação, a gente sentiu aqui que elas são drivers dessa causa, e com certeza elas despendem um certo tempo da vida delas tentando levar isso para frente e, enfim, tentando homogeneizar o mercado, né? Você sabe que eu me lembrei até da Rossana Sadir, que ela comentou sobre o feedback 360 na família, né? Uhum. E a gente perguntou: Rossana, o que você aprendeu, o que você levou da tua vida profissional para dentro da tua casa, né?
ela falou, dentro da minha vida profissional era muito natural a gente trabalhar com feedbacks, né? E a gente poder construir nessa relação do feedback. E aí eu levei essa metodologia, essa ferramenta de trabalho para dentro da minha casa, né? E ao invés de dizer para os meus filhos assim, o que vocês têm que fazer, né? Eu comecei a dizer assim, tá, mas o que você acha então? Como é que você acha que você deveria resolver isso? E ela disse que isso foi sensacional, né? De poder utilizar um pouco dessa caixa de ferramentas que o mundo profissional traz para a gente, para dentro da nossa família, da nossa casa, né? Não, em casa é papo reto. E esse conceito eu levei para a empresa. Então, straight talk é um dos valores que eu carrego. Então, acho que a conversa executiva tem que acontecer na mesa e não no corredor nem no banheiro. Se você não cria o psychological safety para que teu time possa trazer os problemas e você ter uma discussão factual e reta, tá tudo errado. Então, essa conversa está dentro de casa. Em casa não tem... Não tem conversa de corredor. Não tem conversa de corredor. A conversa é honesta. No café da manhã, na mesa do almoço. Tanto eu quanto o meu marido e as minhas filhas também têm esse espaço de dizer, putz, você pisou na bola aqui, não foi legal. Então, isso que constrói laço, isso que fortalece relações. E eu levei este conceito para dentro da companhia e para o meu estilo de liderança. Então, para mim, esse é um valor fundamental e a Whirlpool tem isso muito forte. A gente fala do straight talk. Straight talk não é você ser grosseiro com a pessoa, mas é você ser honesto, ter o papo reto, né? E dificilmente hoje nas organizações você vê isso acontecendo, né? Quer dizer, colocar o teu ponto de vista sem medo de ser... Não levar para o pessoal, exato, você colocar de maneira honesta, falar, putz, isso não tá bom por conta disso, acho que a gente deveria ter feito desse outro jeito. Então as pessoas às vezes, por questão de hierarquia, não falam, tem medo porque vai gerar um conflito com o colega. Então, se você consegue construir esse espaço dentro de uma organização, principalmente junto à alta liderança, você cria um espaço de confiança e isso é transformador, porque você pega o melhor de cada um e você soma. Né? Quando você fica muito político, tentando agradar o teu colega ou não fala, porque você não tira o melhor das pessoas ali. Então, como time, e o líder tem que dar esse espaço. Né? Então, se você sai já falando o que você pensa, você shut down the conversation. Então, você para a conversa. Então, você tem que ser o último e deixar as pessoas terem espaço de falar. E mesmo aqueles que não são daquele tema específico, poderem colocar a sua opinião. Ali é onde você tem a discussão mais rica e onde você usa esse brain coletivo para construir a solução de negócio. Né? Diferente de... Então, você não tem que cultivar certezas, tem que cultivar valores dentro da organização. E esse é um valor, para mim, muito importante, que eu trouxe da minha casa para dentro da companhia. E o mundo mudou muito, né, André, nesse aspecto. A gente que trabalhava em empresas na década de 90, nos anos 2000, você tinha ali toda uma questão de uma intensidade de dedicação de horas, uma abdicação de tempo pessoal para entregar isso para a companhia ou para o propósito da companhia, né? Tudo naquela questão do entorno do senso de dono, né? Muitas vezes sem ser o dono. Então, como é que é você sentir alguma coisa da qual você de fato não é? E recente, agora você deve ter ouvido falar sobre esse movimento de uma demissão silenciosa. Quiet quitting. O quiet quitting. E é interessante porque isso, na realidade, tem um senso de propósito de uma organização que as pessoas não se identificam realmente, genuinamente, né? Mas elas parecem que elas se identificam, elas se comportam como se identificassem. E parece que isso agora está desmoronando. Né? Então, assim, de certa forma, eu acho que no fundo dessas questões tem relações que não são genuínas. Sim. Né? Porque uma companhia está buscando um determinado crescimento, mas esse crescimento não é mobilização, não mobiliza Sim. de fato as pessoas. Sim. As pessoas estão pensando em outras coisas. Elas querem estar resolvendo seus próprios objetivos. Ora, elas vão empreender, vão fazer coisas, né, vão trabalhar em coisas que têm mais significado. Ora, elas não têm essa opção. Sim. Rapidamente. Né? Então, o que elas fazem? Elas se comportam como, olha, de fato, eu não tenho... Give up, eu não tenho essa identificação. E vou levar assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vários pontos importantes aí. Então, primeira coisa, propósito. Que eu falei, eu lidero e acredito em liderança por propósito. Que me faz acordar de manhã, mesmo com a situação mais complicada ou menos complicada, esse meu propósito de ter um impacto, de fazer a mudança, de fazer a diferença. Então, quando senão vira só um job. Acho que, para mim, essa diferença de ter uma carreira com propósito, ter empregos.
né? Então, para mim, isso é o ponto número 1. O valor da companhia, o propósito da companhia, neste caso, tem um total fit com o que eu acredito. Então, a gente está falando em ajudar a vida das pessoas, né? Na hora que você imagina que Brastemp foi uma marca que lançou a primeira lavadora, você tirou a mulher da lavanderia e deu tempo para ela poder desenvolver a carreira. Então, eu acredito nisso. O que você trouxe, assim, às vezes as pessoas não são donas da empresa, mas elas... a gente quer que tenha dor de dono. Eu quero que os meus funcionários tenham dor de dono. Então, esse é um valor que eu carrego. Independente de ser uma empresa de 12 mil funcionários, de faturar bilhões, eu quero que cada funcionário, dentro do seu pedaço, tenha essa dor de dono. Que não desperdice dinheiro da companhia, que faça a gestão da companhia como se fosse a gestão da lojinha dele. Então, esse é um valor que eu acho que cada vez é mais importante. Porque, senão... então eu vou gastar o dinheiro da companhia. Então, esse é um valor que eu pessoalmente levo muito forte dentro da organização. Eu acredito também, para que a relação com o funcionário funcione, você tem que estar all in, você tem que estar 100% ali. Senão você vira o quiet quitter. Falar, não vejo aí, faço com a mão esquerda, não tem indicação. E essa geração mais nova, a geração millennial, se você não tiver o propósito de marca, o propósito de companhia muito bem estabelecido, não é o salário que segura essas pessoas. Uhum. Então, essa é uma relação muito diferente da minha geração, que ia lá pelo salário, que era pelo job, pela carreira, entendeu? Hoje não, você tem que ter um impacto, você tem que ter um propósito, você tem toda a questão de ESG muito forte, né, de impacto ambiental, de social e a questão de governança também para stakeholders. Então, acho que muita coisa mudou. E isso exige um estilo de liderança muito diferente, né? Então, o estilo muito de comando e controle vem perdendo tração nessa realidade em muitas áreas, em muitas companhias, né? Principalmente com a geração millennial, com a geração Gen Z, né? É uma geração que quer participar, onde a estrutura de poder está espalhada dentro da organização, dentro de um conceito de holocracia, não é dentro do conceito piramidal. De hierarquia, né? Então, acho que tem muita coisa mudando. E você, como líder, para você ser efetivo, a gente precisa estar atento. E, para mim, o elemento pessoas, a liderança empática, a liderança autêntica. E não falar de soft skills, mas falar de power skills. Porque a gente coloca soft como se fosse uma coisa menos importante, né? Para mim, os soft skills são os power skills. Você não conseguir mobilizar as pessoas dentro das capabilities, dos skills que elas trazem, dentro da questão de liderança, de empatia, de collaboration. Não adianta você ter os hard skills, né? Não adianta ter o conhecimento técnico puro e simples, né? E quando você fala de trabalhar em squads, a gente tem um e-commerce muito forte dentro do Whirlpool, e essa parte da operação a gente trabalha squaditizado, a gente trabalha em metodologia ágil. Ali não tem a hierarquia tradicional. É uma holocracia, né? Então, o chapter owner, ele tem um conhecimento aqui, ele usa ali, esse cara que tem um conhecimento em data mining, ele vem para cá. Então, é uma dinâmica de organização muito diferente. Mas, do outro lado, você tem uma com parte... Com poder distribuído, né? Poder distribuído, conhecimento daqui vai para lá, e você troca as pessoas dentro do job. Então, você imagina que career path, o caminho de carreira, também é diferente, né? E você tem um outro lado da organização que é ainda mais tradicional dentro do desenho uma casca por cima disso, típico, né? De estrutura, né, de empresas grandes, com jobs definidos, com career paths muito bem traçados. Então, assim, essa coexistência de dois modelos de negócio tão distintos exige uma adaptação da liderança, do processo de remuneração, e a gente está num processo ainda de ajuste, porque essa parte do business vem ganhando tração. Retenção e motivação e mobilização e retenção de talentos é um jogo diferente do que só o salário ou um retention bônus. Tem que ter esses outros elementos, né? Então, assim, a companhia está se ajustando e a gente está trabalhando com a liderança para que elas estejam preparadas, todos eles, para poder tocar nesse... Eu queria tocar num ponto aqui, Duane, que eu acho que é importante também. A gente passou muito rápido pela vida que a Andrea teve dentro da Unilever de 29 anos, né? E você chegando lá no topo. Imagine pessoas que estão nos escutando agora, Andrea, que têm na mente um career path. E como você está falando aqui hoje, mudou um pouco a dinâmica desse jogo,
né? O que você recomendaria, vamos dizer assim, hoje para uma pessoa que é um gerente de produto ou de categoria, o setor mais ou menos que vocês atuam? Como é que essa pessoa coloca na cabeça dela, como é que ela vai fazer o PET para ela galgar novos cargos, galgar cargos fora do país, enfim, tendo em mente que ela tem que ter muito mais habilidade do que antigamente, que antes era uma escadinha, vamos dizer assim, né? E hoje tem muitas outras variáveis dentro desse jogo. Ficou mais complexo pro funcionário, né? Primeiro, assim, eu não acredito que tenha uma única receita de bolo, né? Todos os meus colegas que chegaram na minha posição foram expatriados e eu nunca fui, né? Eu acho que é o que eu falo. Quem olha muito para o lado e muito para trás, bate o carro. Você tem que olhar o que faz sentido para você. Eu sempre falo, a vida é curta para a gente não ser feliz. Então, se a gente consegue, para o teu ponto, Duane, fazer um negócio que você tenha talento e é o que você gosta, esse é o sweet spot. Só que nem toda hora você vai conseguir estar num job que é isso que você gosta. Você vai ter alguns pedágios na tua vida. Então, eu acho assim, no começo da carreira, quanto mais você abrir para ter várias experiências, para depois você afunilar e seguir, melhor. E abrir significa ter diferentes experiências e continuar fazendo o teu upskill, né? Para se preparar para o próximo. Upskill. Então, tá estudando para estar preparado para aquele job, né? E não ter pressa de mudar. Eu vejo uma necessidade, uma urgência de vou ficar um ano. Você não faz nada em 1 ano e meio numa posição. Você leva 6 a 8 meses para você entender de verdade por que você está ali. Aí você vai começar a fazer o teu projeto de transformação, de impacto, vai levar mais 1 ano para você colher algum resultado disso. Então, eu acho, e eu sempre fiquei 2 a 3 anos, um pouco mais, nas posições, onde eu posso realmente entender, ter o impacto, colher o resultado e dizer, fui eu que fiz. Porque senão você cria essa síndrome not invented here. Então entra o próximo, vou mudar tudo que foi feito. Você não tem continuidade, você perde histórico, você não tem o impacto, você não leva o crédito daquilo que você fez. Então, por onde eu passei, eu sempre fiquei tempo suficiente para desenvolver as pessoas, para rever os processos, para definir o que eu queria e para entregar o resultado e poder colocar no meu currículo, porque de verdade fui eu que fiz aquilo. Então, eu acho que não ter pressa, entender o que te faz feliz, porque o caminho de um não necessariamente é o caminho do outro. E todo mundo falava, não, para você ter uma experiência internacional, você vai ter que ser expatriado. Eu falei, eu não tenho mobilidade, eu não vou sacrificar a carreira do meu marido, eu quero estar aqui com as minhas filhas, e a gente vai ter que buscar uma outra solução. E, no fim, criou-se uma solução onde eu tocava um business globalmente baseado de São Paulo. Era um footprint mais Américas, Europa, com um pedaço menor em Ásia e África, mas eu conseguia, de verdade, tocar a operação com uma diferença de fuso horário menor. Eu viajava bastante, fiz uns combinados do que era não negociável para mim. Então, eu combinei com a minha chefe na época que eu ia viajar 20% do tempo. E combinei e foi isso que eu fiz. Então, acho que tem que ter clareza do teu mandato, o que te esperam de você, o que você está disposto a abrir mão ou não. E cada um segue o seu caminho, não tem uma receita de bolo, né? E para mim, o ponto de conseguir desenvolver minha carreira e ser uma mãe presente sempre foi um valor. Então, quando um jornalista me perguntou qual o teu maior achievement como executiva, eu falei, foi ter sido uma mãe presente. Eu não terceirizei o meu papel de mãe porque eu estava numa carreira executiva. Eu nutri o meu casamento mesmo tendo essa carreira executiva. E meu marido foi um grande parceiro para eu estar aqui. Então, também a vida é feita das escolhas. Eu escolhi bem o meu parceiro. O cara nunca disputou comigo, sempre me incentivou, sempre me apoiou. O Júlio sempre esteve comigo. E tá lá. Vai, te apoio. Se eu precisar abrir mão disso, eu abro por você. E nem todo mundo tem uma relação como essa. Então, eu acho que é clareza dos teus non-negotiables, dos teus não negociáveis, certeza daquilo que você quer e habilidade de negociação também daquilo que você não quer. Eu lembro que logo que eu virei vice-presidente, eu tinha 4, 5 viagens simultâneas. Eu cheguei para o meu chefe, que é um cara que eu respeito muito na época, e falei, eu não vou poder viajar tudo isso. Eu quero conhecer a professora das minhas filhas, eu quero estar no primeiro dia de aula com a minha filha. Me diga quais viagens eu não vou fazer. Eu devolvi o problema para ele. E eu ganhei muito respeito dele na hora que eu fiz isso. Ele falou, não, então tá bom.
Para ele estava no automático, né? Eu era a única vice-presidente num grupo de 9 homens. E não estava na cabeça dele essa rotina da escola, essa etc. rotina entre os homens geralmente não rola esse papo, né? Não rola. E eu cheguei com uma demanda, falei, cara, eu quero estar lá no dia que a minha filha for para a escola. E ele, não. Aí caiu a ficha. Não, eu te ajudo. Então, acho que foram várias conquistas, muita coragem de speak up, de falar o que eu queria e o que eu não queria. O não eu já tinha como resposta. Eu fui à luta, né? André, imagino que essa carreira bonita que você fez e te trouxe até aqui, com certeza teve os anjos do teu lado aí. Muitos. Que você deve ter sabido escolher muito bem, tanto como mentores, como sponsors, para te confirmar a tua habilidade, enfim, o teu fit para os cargos e tal. Como é que você foi construindo isso ao longo da tua carreira? Então, eu entendi que eu não faria essa jornada sozinha e eu nunca neguei pedido de ajuda, assim, nunca deixei de pedir ajuda. Ninguém sabe tudo, né? Então, eu tinha, e cada desafio eu tentava me cercar de gente que me ajudasse nessa trajetória com humildade, né? Então, eu nunca deixei subir a cabeça, sempre pedi ajuda. E eu falei para vocês aqui no começo, quando chegou a pandemia, eu pedi ajuda para o meu time. Falei, cara, eu tenho 6 meses aqui em casa, eu não sei. Tinha acabado de chegar na Whirlpool. Acabado de chegar na Whirlpool. E por sorte, na hora que você mostra esse lado mais vulnerável, as pessoas te estendem a mão, né? Se você chega com arrogância, você não tem nada a ganhar com isso. E eu sempre me cerquei de gente, eu sempre criei uma maneira de mostrar o meu trabalho além da fronteira ali. Então, obviamente, meus chefes conheciam o meu trabalho, mas eu sempre tentei entender qual era a agenda maior, a agenda global, e ver como é que eu podia ter um impacto nessa agenda maior com outros stakeholders, para não depender única e exclusivamente da avaliação do meu chefe ou da minha chefe direto. Então, sempre me envolvi em outros projetos que transcendiam o meu trabalho. Então, quando eu estava no início da minha carreira de marketing, eu fui me associar ao Marketing Academy da Inglaterra, da Unilever, e virei o que eles chamavam do Magnificent Seven, que eram os 7 melhores marqueteiros da Unilever. E eu desenvolvia toda a metodologia, todos os projetos. A gente ganhou vários prêmios com os trabalhos feitos e eu acabei sendo apontada para tocar grandes marcas. Quando eu comecei o meu trabalho para me preparar para uma posição de CEO, eu entendi que eu precisava me envolver mais com gestão de supply e custos, e me voluntariei a tocar um projeto de custos. E as pessoas falam, onde você está amarrando seu burro? E eu acabei sendo líder de Zero Based Budget para a companhia globalmente, num dos maiores segmentos de custos, e consegui extrair mais de 600 milhões de euros globalmente de custos desse, e aprendi um monte. Eu trabalhava direto com 20 países, então tinha reunião meia-noite com a China, meio-dia com os Estados Unidos, de manhã cedo com o México, e eu tinha minha agenda dedicada a esses 20 países. E isso me preparou, porque a dinâmica de mercado, do varejo, era muito diferente na França do que era na Índia, do que era na China, do que era nos Estados Unidos, do que era no Brasil. Então, na hora que eu me voluntariei a um projeto que estava completamente fora da minha zona de conforto, mas me traria uma bagagem para me ajudar a colocar no meu backpack, eu falei, eu vou fazer. Liderei isso por 3 anos. Quem diria que eu ia usar isso depois dentro da Whirlpool para redução de custo, para otimização. A Whirlpool já tem uma mentalidade muito de eficiência, né, por ser indústria. E eu pude aportar ainda uma outra lente para um processo já muito bem estabelecido dentro da companhia. Então, eu sempre fui galgando, por exemplo, D&I, a parte de inclusão e diversidade, também. Vou participar. Se voluntariando. Eu me voluntariava em projetos que tipicamente não faziam parte do escopo do meu trabalho ali. Né? E sempre nessa curiosidade intelectual. Eu acredito muito nesse conceito de vitalidade intelectual. De novo, na hora que eu entendo um business sobre um outro ângulo, isso me ajuda a fazer melhor o trabalho dentro daquilo que eu estou exercendo. Né? A minha busca por conselhos veio para isso também. Né? Porque eu, recém-chegada numa posição de CEO, eu queria aprender com outros CEOs, com outros executivos seniors no mercado. Então, quando o Arthur Greenbaum e o Dr. Miguel Cris me ofereceram a posição de conselheira do Boticário, eu tenho o privilégio de aprender com eles, que são líderes também espetaculares, e com os meus colegas do board, que são gente muito senior, com experiências muito diferentes e que me ajudam no meu upskill, né, enquanto líder dentro da Whirlpool. Então, o que eu aprendo lá eu também aplico na Whirlpool, e o que eu aprendo na Whirlpool eu também
ajuda o Grupo Boticário, né? E, obviamente, teve todo um consenso do meu chefe e do Mark Pitzer para eu poder ter essa posição de conselho. Dentro da SPM é a mesma coisa, porque é uma área de educação. Eu sou apaixonada pela área de educação. Você está no conselho da SPM também? Da SPM também. E fui conselheira consultiva Estudou do lá? Facebook. Estudei lá e virei conselheira. Então, fui aluna e conselheira. Legal. E participo também do conselho consultivo da Fundação Dom Cabral para a parte de educação executiva. Então, eu participei de um fórum com os deans, os reitores das principais universidades globais, tipo Harvard, INSEAD, London School of Economics, Stanford, Princeton. Então, um debate onde eu trago a minha visão de executiva para a construção da educação executiva para as empresas. Então, essa troca, para mim, é muito rica, é muito rica. E mesmo a participação das discussões com Google, com Meta, a gente sempre aprende alguma coisa. Fui para a Singularity University, entender toda a parte de transformação digital, de exponential organizations. Então, eu sempre uso o conhecimento de algum outro lugar para provocar a organização onde eu estou liderando. Lifelong Learner. Você pediu aqui uma dica para uma carreira, ela deu uma dica de carreira e de vida, né? Tem que escolher o parceiro adequado também para seguir com você na jornada. Em uma semana. Não, e é interessante porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que namoram anos e anos e depois casam e não dão certo, né? Então, tem o contrário, né? Assim, você toma uma decisão de cara e está aqui junto com o parceiro por 30 anos, né? 30 anos, me lembro, acho que foi em maio, se eu não estou enganado, maio, junho. Você estava numa reunião de conselho do Boticário no dia, ou tinha acabado ali, o Arthur mandou uma mensagem para ele, falou assim, você precisa entrevistar a Andréia, você vai adorar e tudo mais. Então, eu estava super empolgado e o Arthur Grimbaldo do Boticário, né? Então, pela maneira como ele trocou comigo, certamente você tá gerando muito impacto lá para ele também, além de aprender como você falou, mas certamente está gerando muito impacto. É uma troca de mão dupla mesmo, assim. Eu aprendo muito com eles e eu tenho certeza que eu aporto bastante, uma visão diferente, né? E eu falei pro Arthur, eu competia com ele do outro lado da mesa, né, na Unilever, e agora eu estou lá dentro vendo a coisa de um outro ângulo, já fui consumidora, então é bem rica essa experiência também com eles, né? Então, eu levo muito do que eu faço no Whirlpool para lá, principalmente na parte de e-commerce, de tecnologia, de CRM, que aí tem uma similaridade, porque eu estou falando de fazer fogão de geladeira e não vender produto pessoal. Mas essa parte de consumer, de operação, de tecnologia, pipeline, plataforma, também é um pouco a Whirlpool, né? A gente ainda é pipeline, né? Build-born, para se tornar cloud-born, em plataforma, em tecnologia. Então, tem uma trajetória grande. Tem uma transição aí. Tem uma transição e é uma coexistência das duas operações. Então, é muito rico, porque eu tenho conselheiros ali que são fundadores de startups. Então, para mim, é uma troca muito forte, muito, muito bacana. Andréia, excelente a tua trajetória. Queria que você falasse um pouco agora desse momento que você está na Whirlpool. Você comentou que você tem aí 12 mil pessoas trabalhando na companhia no Brasil. Isso. E desafios, né? Então, assim, passamos por uma pandemia, você falou um pouco sobre essa mudança da forma de consumir e desse posicionamento. Eu queria que você falasse um pouco quais são os seus desafios aqui, desse momento em que você está para frente, daqui nos próximos 2 anos. Acho que o maior desafio é deixar a companhia future fit, né? Então, o que trouxe a Whirlpool nos últimos 70 anos até essa posição de líder, empresa sólida, marcas, não necessariamente vai ser o que vai levar o Whirlpool para os próximos 70 anos, né? E ter clareza do que a gente tem que mudar e que capabilities você tem que construir para a organização seguir é fundamental. Então, a gente hoje tem uma operação de e-commerce forte. A gente sabe a importância de ter dados dentro de casa. A gente sabe também que as grandes plataformas vão fazer um negócio chamado Walled Garden, né? Eles vão fechar as plataformas, então acesso a dado vai ser cada vez mais difícil. E data is the new oil, né? Então, assim, ter a informação do teu consumidor dentro de casa, ele é um alimento fundamental para a geração de novos insights de produto, para a geração de novos insights de negócio, para redesenhar modelo de operação. Então, esse é um ponto. Alguns exemplos dessa questão de utilizar dados para tomar decisão, para construir um futuro novo, assim, que você esteja executando. Vou te dar um exemplo. Quando a empresa olha só o dado na transação comercial,
eu preciso influenciar o Duane a levar um forno Brastemp. Eu estou só no momento de conversão. Eu preciso influenciar você na parte do que eu chamo de mental availability. É você deixar a marca já top of mind num período onde você nem está pensando em comprar esse fogão. Então, por exemplo, se o consumidor está buscando uma viagem de lua de mel, ele vai casar, ele vai montar uma casa, ele vai precisar de um fogão, de uma geladeira, de uma máquina de lavar. É ali que eu tenho que estar começando a conversa com ele. Então, tem todo um tagueamento de comportamento de consumidor antes mesmo da consideração da compra do produto. E depois que você conseguiu influenciar essa jornada, se eu tenho esse dado dentro de casa, eu sei o perfil de consumo desse consumidor, se ele levou o fogão, eu posso oferecer um micro-ondas, eu posso oferecer a lavadora usando dado. Né? Então, o que a gente chama de next best offer ou next best interaction. E dali você continua essa conversa, você não morre na compra. De troca. Por que a gente acredita? A gente acredita no conceito de lifetime value. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, quando você fala da compra de eletrodoméstico num domicílio, a gente fala de um gasto médio de R$28 mil na vida útil de um domicílio. É pouca coisa. Se você compara com outras categorias, compra de alimentos são quase R$400 mil. E recorrente, né? E recorrente. A troca do eletrodoméstico acontece de 7 a 10 anos. Então, obviamente, a pandemia encurtou um pouco porque as pessoas passaram a usar mais os seus eletrodomésticos, mas é um ciclo mais longo. Então, como é que você cria esse senso de aging para as pessoas quererem trocar o produto antes? Obviamente, inovação é um dos drivers, mas também se você tem esse dado e você continua nessa conversa oferecendo ofertas, ou falando das inovações, falando das vantagens do produto A, B ou C, você estabelece essa relação. Dentro do e-commerce, a gente não vende só o produto, a gente vende o serviço de instalação, a garantia estendida, a troca de peças. Então, você está dentro da casa do seu consumidor. Então, o que a gente quer é, primeiro, encurtar esse ciclo, fazer com que o volume médio de compras, o ticket médio da categoria seja maior. Então, quem comprou o fogão compra o micro-ondas, quem comprou o micro-ondas compra a geladeira, quem comprou a geladeira de uma porta compra a geladeira de 3 portas, quem comprou de 3 portas compra de 4 com água na porta, e que a gente consiga fazer esse trade-up dentro do mercado. Então, você precisa de dado, dessa inteligência dentro de casa. Se a pessoa comprou e não voltou no teu site, a gente aquece esse lead para que a gente possa voltar com uma outra oferta e fazer isso acontecer. O e-commerce de vocês hoje, só um parênteses, ele é Whirlpool ou ele é por marca? Ele é Brastemp, Consul e KitchenAid, e a gente tem um marketplace que é o Compra Certa, que é um clube de compra, onde a gente vende as nossas próprias marcas, e a gente tem todo um clube de compra para os nossos colaboradores com desconto, mas eu vendo também meus concorrentes ali, vendo Samsung, vendo LG, vendo outras marcas, né? E vendo outras categorias. Então, a gente fala da construção de um ecossistema dentro de home management. Então, eu quero que o consumidor escolha as nossas marcas e saiba que nos nossos sites eles têm confiança, que seja um ponto de point of trust mesmo, seja um ponto de confiança e de recorrência. Então, na hora que você coloca outras categorias dentro desse site, o consumidor tem mais recorrência, já que a troca de eletrodoméstico é mais longa dentro desse ciclo. Então, a gente está construindo todos os stepping stones para ter uma operação bastante estruturada. Isso passa por construção de malha logística, de subadquirência para você ter checkout dentro da tua loja, você poder ter outros sellers, de geração de conteúdo dentro dos sites proprietários, para que fique claro por que o produto A é melhor que o B e a diferença de preços, que você não fique só numa discussão de preço. Então, a gente fala do topo do funil para o fundo do funil, que é a conversão. A gente hoje fala do mass middle. O consumidor não tem esse funil reto, ele busca online, ele vai medir a geladeira física na loja, ver se cabe no espaço. Não tem um canal único, um flow, como a gente imaginava dentro de digital marketing. Então, a gente está trabalhando toda essa complexidade e entendimento da jornada. E essa questão do dado, para observar o comportamento do consumidor e a jornada dele, também imagino que deva ser utilizado para a relação B2B, né? Porque vocês têm os sellers espalhados no Brasil que têm características e comportamentos diferentes.
E a pergunta é, vocês também utilizam e já estão trabalhando essa jornada dentro do seller para poder influenciar o processo de compra? Na verdade, assim, você fala o seller, os meus principais clientes? Sim, os clientes corporativos que são revendedores dos produtos. Sim. A gente usa esse conhecimento do consumidor para poder fazer promoções em parceria que enderecem essas oportunidades com eles, né? E a gente fala dos outros sellers, que são de outras categorias de produto, para trazer uma inteligência de comportamento de compra mais amplo. Então, são as duas coisas, né? Então, quando eu falo de data-driven business, é isso, você ter um CDP, um Consumer Data Platform estabelecido na companhia e você ter a tua base de dados integrados. Então, se eu tenho um problema na área de atendimento ao consumidor, eu sei que esse consumidor está tendo problema lá, então eu não vou estar oferecendo um fogão se ele está reclamando do fogão dele. Eu preciso ter essa inteligência dentro de casa e saber individualmente o CPF, o que você compra, o que você comprou, quanto você gastou, o que você precisa, e continuar esse diálogo. Então, essa inteligência de CRM, gestão de audiência, é o que a gente precisa fazer e a gente está construindo dentro do grupo. Então, esse é um dos capabilities para mover a organização para um next level, assim, para um outro patamar de como a gente vai ter que operar. Então, ser consumer-centric mesmo. Né? Então, na hora que você tem o consumidor no centro e tudo gira em torno dele, então não é só comunicação, conversão, mas é a construção dessa relação com o consumidor num sentido mais amplo. Nessa questão do Fit Future que você falou, qual é o papel, como é que você vê o papel da entrada do 5G agora no Brasil, conversando com a internet das coisas, assim, impulsionando as habilidades de internet das coisas, que são tecnologias sendo desenvolvidas ao longo dos anos, que agora vão ser viabilizadas ou mais facilmente viabilizadas com 5G. Internet das coisas, a gente já tem uma cervejeira conectada e com parceria, a gente começou com a parceria com a Ambev, então você consegue saber quanto você tem de cerveja em litragem, regular a temperatura pelo seu celular. Então, você vai ter uma festa em casa e fala, putz, eu tenho cerveja ou não tenho? Você vê, você consegue saber, eu tenho X latas, tenho X litros, já vou deixar gelado no -4 para ficar perfeita. E se eu não tenho, eu consigo comprar direto com o parceiro e que te entregue lá. Então, a gente já tem isso dentro de casa. Obviamente, a IoT é um next step para a companhia, né? E a gente já tem vários produtos conectados globalmente. A gente tem um produto digital que chama Yumily, que a gente também está trazendo agora no final desse mês para o Brasil. É uma plataforma de receitas e os nossos produtos conseguem ver. Você pega a receita do teu app, teu forno já está conectado à temperatura para fazer aquele determinado prato e ele regula sozinho. Isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem, mas claramente esse é um dos caminhos que a gente vai estar seguindo sim nos próximos anos, aí no curto prazo inclusive. Então vocês vão ver muita coisa acontecendo nessa direção. André, você falou de inovação. Eu li em algum lugar aqui que vocês têm uma parceria com a Federal de Santa Catarina. Sim. Né? O que vocês fazem lá? Que tipo de estudo vocês fazem? A gente tem a parceria com o Link Lab. Então, é uma incubadora e é uma parte de inovação com estudantes, com startups, com incubadoras, onde a gente trabalha realmente para desenvolver soluções para produtos, novas tecnologias. A gente também tem uma parceria com o InovaBra, onde a gente tem um ecossistema com mais de 150 startups incubadas. Então, muitos dos nossos pitches de solução de negócios a gente faz com essas startups. A gente já ganhou vários prêmios de inovação, mesmo sendo uma empresa mais tradicional, né, de 70 anos, a gente é uma das empresas mais premiadas em inovação, dentro dessa mentalidade de que a solução não está só dentro de casa, a gente precisa fazer um outsource para buscar soluções de negócio. Então, o Link Lab, em Santa Catarina, é um grande exemplo disso. Existe há anos, quando nem se falava muito de startup, de incubadoras, e a gente também tem parceria com as universidades, então a gente usa o brain coletivo aí de estudantes de engenharia para trazer soluções de negócio. Quando teve a pandemia, a gente usou muito desse recurso para buscar formas de ajudar o governo na solução dos ventiladores pulmonares. Então, a gente parou linhas de produção para poder consertar ventiladores quebrados e para buscar solução alternativa para esses ventiladores. Então, a gente usa esse brain desse ecossistema para ajudar em soluções de negócio.
Muito legal. Agora, Dona, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo está querendo saber. O que tem na tua cozinha, Andréia? É tudo Brastemp, né? Pelo amor de Deus. Tudo, não tem cônsul? Não, gente, eu tenho tenho vários KitchenAid. Meu marido já tinha os KitchenAid, porque ele que cozinha em casa, não sou eu, né? Eu adoro cozinha, adoro comer, mas eu não tenho o menor talento para cozinhar. Gosto de ficar lá tomando bom vinho e vendo ele cozinhar. Então a gente já tem todos os devices KitchenAid. Então tem 2 mixers, uma grande que é do meu marido, uma menor que é da minha filha, que gosta de fazer bolos, cupcakes e tortas, ela é do doce. Todos os devices são KitchenAid, formas KitchenAid, 2 refrigeradores Brastemp, 2 lavadoras Brastemp, uma B-Blend, a parte de bebidas, que também B-Blend? B-Blend ela faz Um mix, né? temperatura? soluções de bebida, tem bebida. água gasosa, água normal, Tem o bebida Guaraná em quente, cápsula e tem as cápsulas. E coloca lá, ele transforma na hora. Falando de inovação, essa é uma grande inovação. Foi feito com um parceiro de Israel e junto com a Ambev aqui. A Ambev faz as cápsulas, a gente faz as máquinas. Eu vi o Guaraná, sai com gás, geladinho. Sai com gás cápsula. e você tem bebidas quentes, você tem sucos naturais, você tem gin tônica, você tem de tudo ali. É uma solução, é realmente um produto que traz uma solução de bebidas. Então, falando de inovação, essa é uma inovação que foi lançada há muitos anos e vem ganhando tração aí. Então, em casa tem B-Blend, tem as máquinas de lavar louça Brastemp, micro-ondas Brastemp, muita coisa. Bom, tudo dentro de casa. Eu sou assim, também concorrente não entra na minha casa. Andréia, tempo livre, o que você faz no tempo livre? Bom, eu gosto de fazer exercício, eu preciso fazer atividade física para desestressar. Então eu tenho minha personal, faço meus treinos pesados, gosto de caminhar ao ar livre, esse é o meu me time. Gosto de andar por horas, ao ar livre. Não gosto de esteira, gosto de caminhar. Sem destino, sem objetivo. Run, música, Forest, run. Mais ou menos, só sem o run, só walk, forest walk. E gosto muito de pintar e desenhar. Olha só. Tenho minhas tintas, tinha meu estúdio, quando minha filha nasceu, meu estúdio virou o quarto dela. Mas na minha última viagem para LA, eu trouxe 6 quilos de tinta a óleo, só para você ter uma ideia de que não é mentira. Eu pinto, tem vários quadros na minha casa, e quando eu não posso pintar um quadro, é a parede mesmo, eu mudo cor de quarto, cor do hall, estou sempre pintando alguma coisa, gosto de desenhar. Eu sou parte mais de, como chama, artesanato, handcraft. Comprei agora uma etiquetadora americana que chama Cricut, e eu posso fazer cartão, enfim, vários trabalhos manuais, e eu fico mergulhada nisso, eu esvazio a minha cabeça. Gosto de ler muitos livros, principalmente relacionados, mas não é livro romance, é livro relacionado a conhecimentos novos que eu quero adquirir. Então eu estou sempre lendo, sempre dentro dessa curiosidade intelectual. TED Talks, adoro ouvir quando eu estou andando. Então são as coisas que eu gosto de fazer. Que bom. Olha, Andréia, ontem a gente teve o prazer de entrevistar o Lars Hibel aqui. O Lars é uma pessoa, um queridão, lógico, e é um cara muito... Todo mundo conhece ele no YPO Brasil, né? Chegou à posição de chair do YPO Brasil, hoje ele está no conselho da área Brasil. E ele me falou, olha, a Andréia acabou de entrar no YPO esse ano, eu vou tomar um café com ela para dar as boas-vindas para ela. Então, eu falei, eu já vou adiantar aqui, Lars, posso? Ele pode, por favor. Diz para ela que é um prazer receber ela no YPO. Obrigada. Dentro da nossa comunidade, que realmente a gente se abraça muito em várias causas aqui, todos os membros do YPO. Então, falando em nome do nosso ex-chair e do conselho, bem-vinda ao YPO. Obrigada. Nossa comunidade, que hoje aqui no Brasil estamos com um pouco mais de 1.000 membros, né, Doni? 1.010 membros. E com certeza vai ser mais uma jornada bonita e enriquecedora para você. Não, eu que me sinto privilegiadíssima de fazer parte desse grupo tão especial. Fiquei muito feliz quando deu certo. O Lars foi um dos primeiros que me mandou uma mensagem e hoje eu vou ter a oportunidade de tomar esse café que ele falou. É hoje o dia. É hoje o dia. É hoje ótimo. o dia. Andréia, a gente está chegando no fim aqui. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente estava muito animado para te receber aqui.
É uma oportunidade para nós, o IPOers, ter uma líder como você, né, engajada, lifelong learner. Bastante do que você disse aqui certamente vai influenciar nossas carreiras, as carreiras de outros IPOers e seus times, né? Então, para nós é uma excelente oportunidade poder te receber. Gus, quer fazer as honras aqui do livro? Quero. Que bom que você falou que você gosta de ler, André. Nós, eu e o Doni, também temos uma paixão bem grande por biografias. Então tá aqui para você de presente. Espero que você não tenha lido ainda a biografia do André Agassi. Não, nossa, muito que bom. Muito obrigada. O André o André Agassi, ele tem uma história até um pouco conturbada de vida, né, de ups and downs. Ele descreve de uma maneira muito aberta aí como muito que legal. Ele conseguiu ser o número 1 do mundo, já com uma idade de 41 anos de idade. Então, é incrível, ele realmente abre o peito aí com o coração. É muito inspirador esse livro. Espero que você goste. Muito obrigada mesmo pelo carinho, obrigada pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo e espero de verdade, dentro do meu propósito, ter impactado algumas das pessoas que vão ouvir esse podcast. Muito obrigado. Obrigada. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.